Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre as prerrogativas da advocacia, desagravos em favor dos advogados e advogadas de todo o país, campanhas em prol do exercício legal da profissão e muito mais. Bate-papo dinâmico, com credibilidade e direto ao ponto, você encontra aqui no OAB Entrevista. Eu começo o programa de hoje com cenas de agressões físicas e verbais sofridas por advogados e advogadas no exercício de suas funções. As imagens gravadas por populares impressionam. Ei, encaminha o doutor para a delegacia também. Aqui, ó. Delegacia também. Desce não. Leva para a delegacia. Leva para a delegacia. É para levar. Esse caso aconteceu há um ano no Fórum do Barro Duro durante uma audiência de conciliação entre o italiano e a esposa, que era cliente da doutora Maricélia. O acusado tentou atirar na advogada quando o marido dela entrou na frente e foi atingido. José Benedito chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o HGE, mas não resistiu. Eu tô filmando, tô ficando louco! Eu tô ficando louco! Eu tô filmando tudo! Quero ver advogado também, o cara que tá apanhando. É advogado. Mas por que ele tá apanhando? Do dono do camelódromo. Olha lá, Tá ficando louco! Lamentavelmente, casos assim de ataques e ofensas destinados aos advogados e advogadas não têm sido praticados de maneira isolada. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia com veemência cenas como essas e pontua que as prerrogativas da advocacia não são privilégios, mas sim garantias para o cidadão de que seus direitos serão respeitados. É importante massificar a cada dia para que nós possamos conscientizar aqueles que ainda se utilizam do abuso e do arbítrio contra os advogados e advogadas brasileiras. Temos uma nova lei, uma lei vigente no Brasil. Estaremos vigilantes para que possamos fazer com que esta lei seja cumprida. Que aos desavisados que lançam contra a advocacia a arbitrariedade ou o abuso de poder, que saibam que a Ordem dos Advogados do Brasil estará presente a cada evento e cada dia mais para que as prerrogativas da advocacia sejam definitivamente respeitadas nesse país. Respeitar as prerrogativas da advocacia brasileira é respeitar a cidadania deste país. A Lei 14.365 traz avanços no que diz respeito à inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Hoje, o texto legal delimita exatamente aquilo que nós lutamos por muito tempo para vermos delimitados, que são as buscas e apreensões nos escritórios de advocacia. As devassas de outrora não mais ocorrerão, porque agora há um limite imposto pela lei. Portanto, esta lei avança no sentido de proteger o advogado, a advogada e também aos clientes que eventualmente estejam envolvidos em uma busca e apreensão que ensejaram esta medida. E para tratar da garantia do livre exercício da profissão, está aqui ao meu lado o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no OAB Entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mari. É um prazer estar com vocês e poder conversar com a Advocacia Nacional. Doutor, antes de mais nada, por que ainda nos dias de hoje, mesmo com a criminalização das prerrogativas da advocacia, a gente vê tantos casos de desrespeito como esses que a gente acabou de assistir? É um aspecto cultural na minha visão. Eu tenho andado pelo Brasil para entender um pouquinho como funcionam as comissões de prerrogativas em cada seccional e dependendo da região nós temos um tipo de violação a prerrogativas. Algumas violentas, outras questões meramente verbais, mas são impeditivos de desrespeito ao profissional que ali está representando a cidadania. Então nós temos uma cultura, nós vivemos 21 anos na ditadura, de um regime militar que só aceitava uma fala, né? E de alguma forma ainda nós temos polícias militares muitas vezes, em algumas localidades, que não entendem o papel do advogado. O advogado ele não está ao lado da impunidade,
O advogado representa o cidadão, ele está no lado da cidadania. Ele tem um status constitucional, está na Constituição Federal que ele é indispensável à administração da justiça. Então, quando o advogado está exercendo sua profissão, fazendo o seu trabalho, ele tem todo um arcabouço legal que lhe dá direitos e deveres. O único limite que o advogado tem dentro da sua profissão é a ética. Ele tem que estar dentro da ética. Até porque, se não estiver, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina que vai responsabilizá-lo se ele não desrespeitar os princípios da ética no exercício da profissão. Então, eu sempre tenho dito, o advogado, muitas vezes, ele se depara com uma circunstância que ele tem que argumentar e comprovar ou, de alguma forma, dialogar com qualquer autoridade pública que aquele ato está violando algum direito do seu cidadão. E ali, muitas vezes, que acontecem os conflitos, quando ele exerce esse direito de segurança jurídica. E eu sempre uso uma frase assim, argumentar não é desacatar. Se o advogado não pode argumentar, a profissão é do argumento, com respeito, com a sua função naquele momento que ele está exercendo, e às vezes argumentar, e que ele tem muitas vezes que elevar um pouquinho o tom em virtude que está havendo um excesso grande por parte da autoridade pública, muitas vezes cabe para o desacato. Então o desacato virou hoje a prisão do advogado, que a gente viu vários exemplos pelo Brasil, virou uma afronta muito grande, e por isso, nessa questão cultural, desse espírito muitas vezes que transita dentro do abuso de autoridade, o advogado, por combater isto, por representar o cidadão, consequentemente ele confunde-se com essa questão do desacato, do argumentar licitamente com o ilícito. E que a autoridade, por falta de informação, e aí entra o papel da ordem muito importante, que nós temos que fazer um trabalho preventivo no judiciário, no Ministério Público, nas polícias, em qualquer órgão público, sobre prerrogativas. Qual é o papel do advogado num cenário, por exemplo? E isso é muito importante, a gente ter essa ação preventiva. O que está ocorrendo hoje pelo Brasil afora, muitas vezes, são desconhecimentos que existem dos direitos da advocacia no exercício da sua profissão, que levam a essas cenas graves que a gente viu pelo Brasil afora e que a reportagem trouxe ao ouvinte. Doutor, o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito para continuar trabalhando e garantindo o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia? Bom, um trabalho longo, né? Primeiro de informação, depois de ofícios aos órgãos responsáveis quando nós identificamos a violação à prerrogativa para que as corregedorias desses órgãos possam tomar posição. E ao longo do tempo nós vimos que muitas das representações que a OAB realizava aos órgãos competentes não tinham resultado. E por isso que nasce a lei de criminalização das prerrogativas. Esta é uma lei que determina e define como crime, e por isso a campanha da Comissão Nacional de Prerrogativas é prerrogativas é lei, violar é crime. Então, é crime porque hoje há uma lei federal que determina que quando o advogado, no exercício da sua profissão, for violada a sua prerrogativa, nos critérios, por exemplo, que está definido na lei, a autoridade responderá pelo crime de abuso de autoridade. Então, nós precisamos, infelizmente, nós não queríamos, talvez, uma lei para regular isso, que tudo pudesse ser resolvido nos níveis administrativos das corregedorias, mas como isso não foi possível, a lei ela vem através de uma grande construção de vários homens e mulheres de ordem, tanto na esfera institucional quanto na esfera política do parlamento, para que a gente pudesse aprovar essa legislação e levar ao Brasil e como mais uma ferramenta inibitória, talvez, das autoridades para a violação, cometimento de violação de prerrogativa à advocacia. E agora, com a última reforma do Estatuto, também teve um aumento na responsabilização, que é a pena, passando de 2 a 4 anos. Então, nós criamos essas ferramentas como uma forma de combater, como uma forma de determinar de que aquele autoridade que violar a prerrogativa terá essa responsabilidade. E agora, uma questão super atual, que eu tenho desenvolvido dentro da Comissão Nacional de Prerrogativas, é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Esse cadastro ele foi instituído dentro do Conselho Federal pelo provimento 178 de 2018, dizendo o seguinte, que toda autoridade que, depois que praticar um ato, que chegar à instituição da ordem, dentro das 27 seccionais, um ato de violação a prerrogativas por parte de um advogado que pede à instituição todo o apoio possível, vai ter um procedimento administrativo, como tem dentro da Comissão de Prerrogativa Local, que vai garantir o direito de ampla defesa para a autoridade que está sendo ali colocada como a que violou as prerrogativas. E, ao final, a comissão vai dar um parecer e, se entender que é uma violação grave de prerrogativas, remete o relatório ao Conselho da Seccional, o Conselho aprova
este ato e este cadastro ele vai ser alimentado com esta informação. Qual é a consequência de nós termos hoje, pelo Conselho da Seccional, ratificado que aquele ato praticado pela autoridade pública é uma violação a prerrogativas? Qual a consequência? A consequência será imediata a nível discricionário administrativo. Diz a resolução que nós equiparamos isso à inidoneidade moral. E a inidoneidade moral, você não pode estar inscrito nos quadros da ordem. Então, o que a comissão tem? Quando qualquer autoridade pública se aposentar, requerer a sua inscrição na ordem, ele providencia os documentos, a comissão de seleção e inscrição oficia a comissão de prerrogativas para ver este cidadão que está requerendo essa autoridade pública, ele praticou algum ato de violação à prerrogativa? Sim, ele praticou um ato, teve um processo administrativo e foi constatada uma violação gravíssima. Ela emite uma certidão negativa e aí isso é considerado inidoneidade moral e essa autoridade não vai se inscrever nos quadros da ordem. Isto é um cadastro sigiloso, não é um cadastro para que se dê nome desses violadores, mas para nós há uma importância referente a isso, que é que quando essa autoridade desejar, e para todo o sistema B é inconcebível isso, uma autoridade que viola, que desrespeita, que coloca indigna a profissão da advocacia pelo abuso, possa estar, depois de se aposentar, nos quadros da OAB exercendo a advocacia. E isso nós vamos regulamentar agora e pretendemos no mês de agosto levar com muitas iniciativas que vai ter o Conselho Federal no mês da advocacia, podemos também trazer o regulamento, o procedimento e já começar a aplicar isso em todas as seccionais do país, para que quando nós tivermos aquela violação ficar comprovado, ele entra no cadastro nacional e aí não vai poder fazer a sua inscrição dentro da OAB. Infelizmente, como você falou, né, Breyer, a questão cultural ainda é muito forte e esse tipo de punição talvez faça mais efeito do que literalmente educar, né? Porque às vezes a gente não consegue, no sentido da explicação, da conscientização, o que essa lei, por exemplo, pode conseguir para os advogados. Sim, porque a gente vai nas corregedorias, conversa com o Poder Judiciário, vai nas academias de polícia, né? Vai no setor do Ministério Público, enfim, em vários órgãos, falar da importância do trabalho do advogado. Claro que isso tudo, muitas vezes, as autoridades não têm o controle de todo o seu sistema. Mas acho que é importante nós começarmos essa discussão, porque no país a gente tem visto campanhas de vilipêndio à advocacia. E o advogado tem uma importância enorme. Nos países onde ocorreram a ditadura, a primeira instituição que foi fechada foi a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados, porque os advogados sempre contestaram a ilegalidade, sempre contestam abusos que, de alguma forma, retiram a segurança jurídica do cidadão. O advogado não está advogando para si, ele está advogando para um cidadão. Isso que tem que ficar muito consciente. Por isso que a valorização da advocacia passa por esse trabalho. Por isso que nós temos no artigo 7º direitos importantes para que o advogado exerça essa profissão. E quando nós temos essas violações, a instituição é implacável, ela tem que buscar todos os meios lícitos possíveis para buscar a responsabilidade e gerar consequências disso, já que, como tu bem falaste, muitas vezes a prevenção, a informação não consegue ter o seu 100%, mas eu acho que é um caminho importante. Nós sempre buscarmos o diálogo com as instituições, nós não estamos gladiando, nós buscamos o respeito, assim como também exigimos respeito da conduta do advogado perante qualquer autoridade pública. Doutora, a gente percebe que as mulheres, ao longo aí dos anos e até hoje, sofrem muitos abusos em relação à vestimenta, né? Casos, claro, são sempre acompanhados pela OAB, até com a realização de desagravos. Com a nova lei e o trabalho da comissão, a gente pode falar em uma mudança de comportamento, né, por parte aí dos agentes públicos? Por incrível que pareça, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma portaria do Tribunal de Justiça determinando a vestimenta, né, das mulheres. A gente entrou com um diálogo dizendo que isso não cabe. No pleno século XXI, nós temos hoje, por completo, um checklist de como tem que se comportar. Claro que também as pessoas, os colegas, advogados e advogadas que irão ao tribunal também tenham uma compostura e possam também, naquele ambiente, ter um respeito. Agora, determinar as vestimentas representa também uma cultura machista, ao meu modo de ver, que ofende também as prerrogativas. Acho que também é importante colocar
que como a mulher advogada também ela é violentada nas suas prerrogativas. Não é só a violência física, não é só a violência verbal, mas também dentro da sua profissão o assédio moral, o assédio sexual que muitas advogadas sofrem. Isso é um desrespeito enorme com a mulher advogada e a Comissão da Mulher Nacional tem feito um trabalho importante sobre isso e nós estamos somando esforços justamente para que quando ocorra isso, nós agirmos e a advogada não se sentir, digamos assim, sozinha. É importante colocar isso, que um advogado ele tem que procurar a sua instituição. A seccional busca apoio do Conselho Federal. Nós estamos aqui para orientar, porque muitas vezes o advogado ele sofre uma violação de prerrogativas e está sozinho. E esse estar sozinho muitas vezes faz com que ele fique limitado na sua profissão, que ele tenha problemas emocionais e que não queira nem mais exercer a profissão de advogado. E nesses casos menores de impor restrições à vestimenta, sem dúvida nenhuma, não cabe no século XXI. Nós temos que ter o bom senso e a proporcionalidade. Agora, tudo que sair sobre isso representa algo que está fora do contexto, digamos assim, pós-moderno hoje, que dá, num Estado democrático de direito, a liberdade, dentro de limites, claro, de conduta, a gente poder agir da melhor maneira possível. Isso, sem dúvida nenhuma, as mulheres não merecem mais essa ofensa, digamos assim, a sua forma de exercer a profissão, determinando a vestimenta, até porque nós temos também mulheres advogadas com dificuldades financeiras, às vezes não conseguem ter até uma vestimenta apropriada em virtude da sua condição econômica que passa naquele momento. E isso a gente reconhece muito bem e nós não temos distinção na questão econômica ou não para fazer essa representação na defesa da sua prerrogativa. E para a gente fechar, a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas já divulgou muitas novidades, mas eu queria saber o que a gente pode esperar aí para o resto do ano. Ainda tem mais alguma ação que o senhor gostaria de destacar? Sim, nós temos com a campanha o Conselho Federal, com o presidente Beto Simonetti, que tem desde o primeiro momento, da sua primeira fala como na posse, valorando as questões das prerrogativas nacionais e a missão, e que eu me sinto muito honrado e orgulhoso de poder estar à frente da Comissão Nacional de Prerrogativas, é que a gente possa levar a todo esse Brasil aquele projeto Mais Prerrogativas pelo Brasil. Conversando com as autoridades públicas locais das seccionais, conversando com a advocacia, indo para o interior também, para buscar a advocacia do interior, para que se tenha um grande acolhimento importante. Então nós temos campanhas como essa, nós temos campanhas de fazer um sistema nacional de prerrogativas, onde possamos unificar as comissões de prerrogativas pelo Brasil, por isso essa caminhada que eu tenho feito, as 27 seccionais, para que a gente possa unir esforços. O lema de defesa de prerrogativas se chama União institucional, que é Conselho Federal, seccionais e subseções. E esse é o trabalho que nós teremos nessa gestão e a marca nesta forma de atuar e levando talvez a maior bandeira que eu entenda na minha concepção é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Talvez seja aí a mudança de chave e a gente possa ter esse diálogo importante, porque afinal todos estão trabalhando e aqueles que se excederem terão as suas responsabilidades, tanto por parte da autoridade pública como o limite da advocacia, que é a ética no exercício da profissão. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas explicações aqui. Foi uma honra te ter numa OAB Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. E esse bate-papo sobre as prerrogativas da advocacia continua no próximo bloco, logo após o intervalo. É rapidinho, não saia daí. Voltamos, obrigada pela sua companhia. A partir de agora, a gente continua com a temática voltada às prerrogativas da advocacia. Acompanhe. E neste segundo bloco, a gente recebe o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, que está aqui ao meu lado, Alex Sarquis. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição para trazer informações à advocacia brasileira. Bom, doutor, a gente começou vendo essas situações de vulnerabilidade, né, que alguns advogados passam, e eu queria começar perguntando, na sua opinião, né, por que esse desagravo, por que quando acontecem os desagravos, eles são tão importantes para o fortalecimento da profissão da advocacia? O desagravo é uma ferramenta absurdamente importante para a advocacia. Nele, a instituição, a própria classe, ela tem a oportunidade de registrar de forma formal e manifestar o repúdio a qualquer violência que seja perpetrada contra o advogado ou advogada. Além disso, o desagravo representa uma forma de redignificar aquela pessoa
que sofreu a violação ou a violência por parte da autoridade que deveria cumprir a lei. E, doutor, foi sancionada, né, a Lei 14.365, a gente noticiou isso aqui, e ela representa uma mudança muito significativa, né, para todos os advogados e advogadas, nesse contexto aí da advocacia brasileira. Bom, desde o primeiro momento, o esforço da OAB para que tudo isso fosse feito, né, da melhor forma é visível. E no que diz respeito às prerrogativas da profissão, eu queria saber quais foram os principais pontos, o que é que a gente pode trazer aqui? São muitos avanços, nós poderíamos estar aqui a tarde inteira falando sobre todos eles. Mas eu poderia destacar aqui a impossibilidade, a vedação, por exemplo, do advogado praticar delação premiada. Né? Isso vem aferir segurança ao desempenho da própria profissão. Sabemos que a advocacia é pautada numa relação estrita de confiança entre advogado e cliente. E essa confiança, com essa alteração, ela vem a ser reforçada, de modo que aqueles detalhes, aquelas circunstâncias mais delicadas dessa relação passam a ser proibidas de serem reveladas a qualquer pretexto que seja. De modo que até o advogado que não observe essa vedação possa sofrer processo ético disciplinar dentro da própria ordem. Eu queria citar também, doutor, algumas mudanças que acho que são importantes a gente falar aqui sobre a questão do recebimento de honorários, a ampliação a pena do crime de violação das prerrogativas, né, de 2 a 4 anos, o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil, a questão das férias, né, para os advogados. Exatamente, são muitos os avanços, né? Essa questão das férias para os advogados criminais é de extrema importância para esse ramo da advocacia. De dezembro a janeiro, os processos ficam suspensos para que a advocacia possa ter vida, né? Ressalvado, obviamente, os processos de réu preso e urgência. O destaque dos honorários, no caso de bloqueio universal de bens dos clientes, o advogado pode destacar até 20% para garantir o seu pagamento. Antes, a advocacia trabalhava sem a segurança do recebimento dos seus honorários. E agora, com essa alteração, nós temos essa garantia. Portanto, foram muitos avanços. Essas alterações deram um sobressalto na defesa das nossas prerrogativas. Houve uma ampliação de prerrogativas. Então, reputamos como uma conquista histórica da ordem dentro desses 92 anos. Doutor, o senhor relembra aí durante a carreira algum caso, né, de violação de prerrogativa que tenha te marcado? Certamente um dos que mais nos marcou foi um caso recente em Goiânia, de Orcélio Júnior, um advogado que estava na defesa e em pleno exercício da atividade da advocacia e foi brutalmente agredido por policiais militares, inclusive oficiais da Polícia Militar, que hoje respondem a processos cíveis, criminais e administrativos de forma muito contundente. E a ordem tem atuado para que tudo seja apurado e toda a responsabilização seja aferida para esses violadores de prerrogativas e da cidadania. Doutor, e minha última questão é relativa ao Observatório de Honorários, né, que foi criado pela OAB Nacional justamente para atuar em casos de inobservância da decisão do STJ. Como é que funciona esse projeto? Tudo veio a partir da decisão do recurso repetitivo julgado no STJ, onde obtivemos provimento ao pleito da OAB, onde o STJ definiu que o artigo 85 precisa ser observado obrigatoriamente na fixação dos honorários. Então, honorários de 10% a 20% para a advocacia. A OAB não se contentou com isso. A gente sabe que, além de conquistar, nós sempre lutamos para implementar nossas conquistas. Sempre há uma injustificável resistência. E para efetivar essa conquista, a ordem houve por bem criar o Observatório Nacional de Defesa dos Honorários, para colocar essa ferramenta à disposição da advocacia, para que a advocacia contribua também
com esse trabalho de fiscalização e de efetivação prestado pelo Conselho Federal. E assim, juntos, a advocacia e a OAB, possamos consolidar essa conquista. Essa ferramenta vai estar disponível em muito breve período no site da OAB, do Conselho Federal e das seccionais, de fácil acesso, um formulário de fácil preenchimento e, como eu disse, a advocacia vai poder nos municiar de informações para atuar em seus processos em defesa dos honorários da advocacia e para a consolidação da nossa conquista. Tá certo, doutor Sarquis. Muito obrigada pelas explicações. Muito bom tê-lo aqui no programa. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!